Olá, meus jovens, mais um dia de mercado positivo. Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, fechando acima dos 132 mil pontos, alta de 1%. Hoje foi um mercado predominantemente de alta, não foi aqui só de alta, tivemos quedas fortes, inclusive, mas nesse contexto de alta, uma ação que estava bem sofrida, inclusive, chamou a atenção hoje, meus amigos. A R3 subindo aqui mais de 20%, fechando nos R$ 8,38. Depois veio ali em segundo lugar 300 e em terceiro PDG, meus amigos. PDG chegou lá novamente nos 21 centavos. Hoje veio aqui situação das ações da Aeris. Vamos botar aqui, ó, no gráfico como é que tá a situação dela. Bradescão fechando aí. Ó, Bradesco agora, ó. E alta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pregões consecutivos de alta. Bradesco 4 chegando aí na região dos 15 agora. Mas vamos ver a Aeris. Aeris. Aeris, meus amigos. A Aeris tá no clima também, ó. Ela foi ligando aí os motorzinhos, o motorzinho devagarzinho, ou os motores, né, devagarzinho. Hoje mudou bastante o volume negociado em relação ao anterior, ó. Em média, o papel está com um volume muito baixo, 1.360.000 por dia, e hoje movimentou quase 8 milhões e meio. Então aumentou bastante. Em praticamente um pulo, ó. A ação estava aqui no dia 6, 5, 6, na região dos R$ 5, e já veio bater hoje na região dos 9, máxima 8,67. Só que a diferença é que ontem e hoje tivemos aumento considerável de volume, certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui mais nas ações da Aeris. Agora vamos olhar a situação. Para quem não conhece a Aeris, ela é uma empresa que trabalha produzindo pás eólicas. Inclusive, essa é a fábrica dela. E aqui é o pátio, ó, onde estão as pás, ó. As pás eólicas que depois serão transportadas para o seu destino. O que é que nós temos aqui na Aeris, no contexto geral? Nós temos, no contexto geral, uma empresa que chegou prometendo muito, mas até agora, em resultado, ela não deu aquele salto, aquele pulo do gato que era esperado dela. Como é que veio esse último resultado? Vou olhar aqui com vocês, certo? Contexto: o mercado de energia eólica ele está dando aqui uma esfriada. É o que disse aqui o diretor-presidente, ele ressaltou, na verdade, no último resultado da companhia que foi divulgado nos últimos dias. De acordo com ele, ó, o Brasil está enfrentando uma crise neste setor desde meados de 2022. As geradoras, ou seja, aquelas empresas que geram energia elétrica, não assinaram novos contratos e os parques em construção, assim como os projetos que foram anunciados recentemente, são acordos fechados há mais de 2 anos. Em 2023, o negócio só fez piorar. Com o resultado, a General Electric saiu do mercado brasileiro, a Siemens Gamesa deu uma dormida aqui, a linha de montagem da WEG foi temporariamente paralisada para a fabricação de aerogeradores, porque a WEG ela fabrica os motores dos parques eólicos, né? Das torres. E a Nordex reduziu sua produção. Então aqui o segmento não está assim dos melhores, né? E o resultado da Aeris? O resultado da Aeris está acompanhando aí. Até porque quando o setor estava bom, ela também não estava dando esses resultados. Na parte aqui de produção, último trimestre, ela produziu aqui 106 conjuntos de pás, que ela chama de sets. Sets é um conjunto com 3 pás. Por quê? Porque cada torre, geralmente, ela usa 3 pás e um aerogerador que fica aqui atrás, né? Que é o exemplo da WEG que ela fabrica. Aqui é o meu aerogerador. A torre, o motorzinho e as pás. Cada conjunto de 3 pás é um set. Ela produziu 106, é a menor produção dos últimos trimestres. Chegou a fabricar ali 175 no segundo trimestre de 2023. Então, se compararmos diretamente os dois trimestres, segundo 2023, segundo 2024, queda acentuada. Produção equivalente aqui, ó, em megawatts, 496, todo voltado para o mercado interno. A WEG, nos últimos trimestres, não exportou nada. Linha de produções ativas, atualmente são 10 maduras. Ela falava que ela tinha dificuldade para dar resultado porque suas linhas não eram maduras. Agora vamos ter a desativação nos próximos trimestres
de duas e a inauguração de mais duas. Aqui são as estimativas, ó, para fechar o ano de 2024. Aqui é o corte de 2024. Nós vamos ter aqui, ó, essa madura, 6. Essas duas vão começar, são pré-operacionais. Essas daqui vão encerrar no final do ano. E essas duas aqui vão ser encerradas. Então a VEG vai começar o ano de 2025 com isso aqui, ó. Esse é o cenário dela. Ela vai ter maduras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí no meio do caminho vai descomissionar, vai encerrar duas e vai ficar com duas novas. Então a tendência é ficar aqui na metade, chegar no final de 2025 com apenas oito linhas de produção. Se com 10 já não está dando resultado muito bom, imagino com 8. A não ser que ela consiga outro contrato e venha abrir uma nova linha de produção. Aí seria um outro cenário mais favorável. Na parte de receita líquida, base de tudo, teve melhorias ou teve pior em relação ao mesmo período anterior? Piorou. Caiu aqui praticamente pela metade. Caiu de uma receita de 821 milhões para 422 milhões. No trimestre também, queda forte, 36%. Caiu de uma receita de 1 bilhão 470 para 937 milhões. Resultado líquido, a companhia teve prejuízo, meus amigos. Prejuízo. EBITDA, eu vou ver melhor aqui com vocês. Então, no ano de 2023, no semestre, ela tinha um lucro de 6 milhões e 400. No primeiro semestre desse ano, ela já deu um prejuízo de 44 milhões de reais. Quando vamos pegar aqui, ó, a receita da companhia, o que que tá acontecendo com ela aqui, ó? Ela tá vindo decrescente. São 3 trimestres consecutivos de queda. Aqui no terceiro de 2023 tinha dado uma queda, mas deu uma leve recuperada em 2024. E está bem longe, ó, do quarto trimestre de 2022, quando ela teve uma receita superior a 1 bilhão de reais. Está bem longe, está nem na metade mais desse 1 bilhão de reais. EBITDA, que é o que mede aqui o resultado operacional da companhia. Como é que foi o EBITDA? O EBITDA, 70 milhões de reais no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, queda de mais de 30%, tinha dado um EBITDA superior a 100 milhões, e no trimestre, queda forte também, mais de 50% de queda, caindo de uma EBITDA de 242 milhões para 113 milhões. Então foi uma empresa menos rentável. Tendo um contexto ruim, ela não deu aqui um resultado dos melhores, não. E o EBITDA, ele vem caindo muito, ó. Primeiro trimestre de 2023, quase 140 milhões. Chegou ao fundo do poço aqui em 34 milhões no quarto trimestre de 2023 e de lá para cá são 4 trimestres de recuperação. Aqui o EBITDA está ascendente, mas está bem abaixo da média dos anos, ó. Por ano, o EBITDA até 2023 foi mais forte, 330 milhões, e estava na faixa aí dos 240, 250 milhões. Foi assim pelo menos entre 2020 e 2022. Em 2024, se pegarmos, se pegar os últimos 12 meses, né, que seria o ano anualizado, tá na faixa dos 200 milhões. Alavancagem, a Aeris é uma empresa que está bem endividada. Nesse último trimestre, ela conseguiu reduzir um pouco, caiu sua alavancagem de 3,3 vezes para 2,8 vezes. Em caixa, a companhia tinha aqui 977 milhões de reais, em dívida 1 bilhão e meio. Em relação a endividamento, esse ano ainda é um ano tranquilo para a empresa, mas a partir do ano que vem, ela vai ter que se virar nos 30 aqui para conseguir desembolsar esse dinheiro para pagar quase 800 milhões de reais em dívida. Nas últimas vezes, o que, que ela fez? Ela emitiu aqui debêntures e fez emissão de ações para arrecadar dinheiro. Pode ser que ela precise emitir novas ações. E com esse último resultado, esse último prejuízo da Aeres, ela está aqui com prejuízos acumulados na casa dos 149 milhões de reais. É um prejuízo que só faz aumentar a cada resultado. Quando vamos pegar aqui perfil da dívida da empresa, a grande maioria, 92% é em real, 8% é em dólar. E indexador, o principal indexador aqui, quer dizer, instrumento, né? Não tem um indexador, são as debêntures. Como falei, a última forma que ela encontrou de prolongar sua dívida foi através de debêntures. E
É o que se destaca mais. Mais de 70% são debêntures, títulos de crédito privado. Na parte aqui, ó, de megawatts entregues por ano, ou seja, o quanto ela está entregando aqui em capacidade em pás eólicas. Está caindo aqui nos últimos anos. Caiu lá de 2022 de 3,3 gigawatts para 2,7 se pegarmos o ano atual anualizado. Parte de cobertura de contratos de longo prazo, ou seja, o quanto que ela tem a entregar aqui ainda em potencial de geração dos seus aerogeradores. Ele vem caindo. Por quê? Porque não está entrando novos contratos. Atualmente está em 11,3 gigawatts. No quarto trimestre de 2023, estava 13,2. E o fundo do poço de 5 gigawatts foi lá no terceiro de 2023. Então a Aeres tem que correr atrás de novos contratos. E a Aeres, lembrando que ela fez grupamento. Aquela empresa que já passou aqui por um grupamento recentemente. A data de corte desse grupamento foi aqui, 14 de maio. Foi um grupamento de 20 para 1. Então, esse preço atual da Aeres, você sempre tem que dividir ele por 20 para você saber quanto que tá pela cotação que ela foi lançada na bolsa de valores. Então, por exemplo, hoje, ó, terminou em 8,38, né? Para eu saber como é que tá a cotação para quem tá com essa ação há muito tempo, tem que dividir por 20. Então, a Aeres, com essa alta todinha, é como se ela tivesse batido hoje nos 42 centavos, certo? Então, lembrar aqui que a Aeres é uma ação que está em tendência de queda, tá no mercado é um pouco complicado, as margens dela são baixas, não está sendo uma empresa lucrativa, mas o mercado entrou em clima de alegria, o papel tocou lá na mínima e disparou. Próxima região importante aqui para a Aeres, ó, de preço, né? Zona de preço. A primeira é essa zona aqui, ó, que o preço se segurou, tentou segurar, na verdade, final de maio, zona dos R$ 9, depois afundou em busca dos 5. Então aqui agora é para ser uma zona de resistência dos vendedores. E a outra zona de resistência estaria mais acima, nos 11, posteriormente 13,50. Foram zonas de briga na hora do preço cair. Naquela época os compradores tentaram segurar, mas veio aqui uma pressão vendedora forte e derrubou os papéis. Então, se um dia a Aeres fosse voltar lá para o seu topo histórico, o papel teria aqui um potencial de subir nada mais, nada menos do que 3.300%. Então, se o cara comprou a Aeres lá nos R$ 13 antes do grupamento das ações, o papel tinha que subir nada mais, nada menos do que 3.000% para ele voltar a ficar no 0 a 0. Então, veja como é perigoso investir uma quantidade muito grande apenas em um ativo, principalmente num ativo que é recém-listado na bolsa, certo?